Meu pai, ele era muito brincalhão, os que conheceram sabem disso. Ele chegava e falava, vou ver se o meu nome está aqui. Ele olhava e nunca encontrou o nome dele, né? Via dos outros amigos, dos conhecidos. E quando apareceu o nome dele, depois do seu falecimento, apareceu o nome, mas ele não estava presente para poder ver se realmente era de fato aquilo que tinha acontecido. O meu pai ele foi um assíduo leitor da revista Adventista, desde os primórdios. Sempre que o conheci, ele sempre lia. Mas quando chegava, a primeira coisa que ele queria, isso sempre me gravou bem na mente, era a sessão de memórias. Nossos leitores têm um carinho muito grande pela sessão Memória, que antigamente se chamava Dormir no Senhor. E alguns anos atrás, cerca de 5 anos, nós resolvemos fazer uma reformulação na revista e preparamos uma edição especial. Ficou uma edição bonita, mas como era um número especial, nós não colocamos essa seção. E muita gente recebeu essa revista para ver como ficaria a revista depois da reformulação. Recebemos muitos contatos aqui de pessoas reclamando se iríamos tirar a seção. Na verdade, não estávamos pensando nessa possibilidade, mas mesmo que quiséssemos tirar a seção, seria difícil devido a essa reação dos nossos leitores. Dificilmente isso vai sair dos jornais ou das revistas, porque as pessoas gostam de olhar lá e ver que o nome daquela pessoa que ela ama está ali. E nós temos até alguns casos curiosos aqui de leitores mais tradicionais da revista que costumam colecionar essa parte da revista aí para poder manter aquela ideia de continuidade, de proximidade também dos seus amigos que se foram. E alguns casos ainda mais curiosos nós temos de leitores que prepararam o próprio obituário. Ele escreveu e pediu que o filho guardasse a cargo dele para não deixar em branco, que ele queria que saísse na revista Adventista. E isso ele fez vários anos antes? Nossa, muitos anos antes. Eu achava interessante, mas quando faleceu mesmo, é que eu fui ver a cartinha e a foto, né? Era a primeira coisa que ele via na revista, ele tinha mesmo carinho com isso aí. Para ver se tinha amigos, alguém conhecido, né, que tivesse falecido. Aí ele olhava primeiro, depois recortava se tivesse algum conhecido, algum pastor, né. Eu gosto de folhear essa revista e ver a foto dos dois juntos. Meus pais, os últimos anos, eles estavam separados. Mas eu acho que dentro do coração da gente, nunca. Eles não estão separados. Tanto é que eu fiz questão de que saísse a foto deles, os dois, na mesma página. Eu creio que as pessoas valorizam bastante esse espaço, porque por meio deles elas podem acompanhar a vida dos seus amigos e também ficar sabendo de alguma perda. E também é um espaço que preserva a memória, que aproxima as pessoas, que cria um senso de comunidade. As pessoas têm muito interesse em acompanhar, ou até, no caso de se noticiar falecendo, né, no sentido de que é um divisor importante, né, para as pessoas acompanharem esse sentido da vida, né? Quem foi, quem deixou de estar junto. Às vezes até uma forma também de preservar algo que marcou, vamos dizer assim, de uma forma saudável, de uma forma boa para as pessoas, para o bem comum. Esta sessão de memória faz a gente lembrar de fatos que às vezes estavam esquecidos, né? Igrejas, os pioneiros que fundaram tal igreja ou aquela outra igreja,
dos pastores que foram falecendo. É uma tentativa de preservar a memória dessa pessoa, a presença dessa pessoa, o que ela registrou nessa história, na história de vida da família ou dela mesma, e deixar isso marcado, né? Quando você registra, você escreve, você sistematiza isso. Quando alguém que morre é colocado no jornal, numa revista, enfim, isso dá um ponto de importância, porque as pessoas morrem e ninguém coloca em lugar nenhum. Então, quando eu faço questão, isso diz assim, não, o meu pai, né, o meu morto, que essa pessoa que eu quero que esteja anunciado em algum lugar. A memória é diferente de você lembrar. Eu lembrei de alguém. A memória é você trazer um testemunho de vida, uma pessoa que marcou a história, como se fosse uma inspiração para você, e você rega de esperança. Então não é uma lembrança só, eu lembrei de alguém e acabou, né? De uma dimensão mais cognitiva. É uma dimensão que traz sentido para você. Sentido, por exemplo, diante de uma situação difícil, vou lembrar de alguém que enfrentou algo semelhante, eu vou perseverar, vou ter esperança. Então é algo que toma mais a nossa existência do que somente uma dimensão cognitiva, que é a lembrança. A memória é o que nos move. Veja, todo mundo tem medo de perder a memória, né? As perdas de memória são demências, chama demência, né? Então a memória, ela nos move e ela conta a nossa história. Se no interior ainda existem, às vezes até colocam em postes, né, de energia, uns panfletos, quem morreu, ou aquele carro, né, que vai falando para as pessoas. Hoje em dia, então, com a ampliação da mídia e também essa possibilidade de você trazer à memória a vida da pessoa, a história da pessoa, é uma marca humana, porque a gente sempre quer assim, olha, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, minha esposa, meu tio, meu primo, marcaram a história. Eles, embora tiveram problemas, mas eles tiveram uma história. Isso faz parte, é muito interessante, porque é uma outra visão do luto, em que você até pode entender, por exemplo, na Bíblia, a genealogia. Né? Por que um gerou outro e outro gerou outro? Porque é a memória viva de que a pessoa continua viva diante da história. Eu poderia dizer que grande parte da religião cristã, ela é vinculada à ideia de memória. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, dos ritos cristãos mais importantes que se vinculam a Cristo, que é bem interessante notar que o vínculo também é com a morte de Cristo, nós temos o batismo e nós temos a Santa Ceia. Os dois ritos, eles são formas de memória. Se nós formos para Hebreus é uma grande galeria de memórias, a galeria da fé. Pessoas que viveram, deixaram a sua marca, deixaram o seu testemunho, e o fim do capítulo diz, eles não alcançaram a promessa. Eles não receberam nada numa espécie de um céu, eles estão descansando. Mas o início do capítulo 12 diz que nós agora, tomados pela memória dessas pessoas, nós estamos sendo rodeados por uma nuvem de testemunhas. É como se as memórias dessas pessoas estivessem ao nosso redor, nos motivando a avançar na caminhada cristã, na nossa própria jornada de fé e de vida. Então, aquilo que elas viveram, ela tem parte também na nossa vida hoje, na medida que nós nos lembramos do testemunho de fé que elas deixaram. Deixar de ter essas memórias é esquecer a história, né? A nossa história.